que é o Kazan. Ele começou a gravar aqui. Bom, hoje, pessoal, eu gostaria de fazer com vocês uma ponte desse material teórico que nós temos visto, né, que contempla o controlador por realimentação de estados, com esse controlador, né, da forma como ele se apresenta em diversos inversores de frequência. Tá? Então eu gostaria, né, que vocês ficassem à vontade ao ver esse mesmo diagrama desenhado nos datasheets de inversores de frequências de diferentes fabricantes. Tá? Então, o jeito de desenhar é um pouco diferente às vezes, eles incorporam algumas funcionalidades como limitações de torque, limitações de velocidade, a forma de realimentar a trajetória pode ser diferente, o sinal de comando pode ser velocidade ao invés de posição, tá? Mas essencialmente não, é exatamente a mesma estrutura de controle. Tá? Ela só vem apresentada em um formato diferente. Ok? Isso é importante, né, para que algumas pessoas não se assustem, né, depois de ter feito aqui o material, ter feito a disciplina, né, ter aprendido sobre o material, e na hora que a pessoa, né, na hora que a pessoa aplicar isso em um inversor, né, para um dado contexto, para que ela não se assuste, fala assim, poxa, mas o que está apresentando no datasheet do inversor é totalmente diferente daquilo que eu vi na sala. E não é exatamente o mesmo controlador. Eu queria construir essa ponte, tá? Para vocês poderem passar sobre ela de uma maneira mais tranquila. Tá? Bom, então, inicialmente, né, para a gente conseguir aqui ter ficar mais à vontade na análise, eu vou deixar o diagrama de blocos do controlador por realimentação de estados aqui na tela, né? Nós avaliamos essa topologia, né? Comparamos ela com o controlador em cascata, implementamos melhorias, né? Então a gente aprendeu a criticar o controlador, a topologia do controlador, né? Analisamos conceitos, né, da resposta do sistema, o quão rápido ele tem que ser para conseguir garantir que as trajetórias no eixo mecânico sejam iguais àquelas que o cliente demanda na entrada do sistema. Vimos como que esses ganhos aqui, né, se comportam como uma impedância mecânica virtual, né, acionando o eixo da máquina elétrica, e os parâmetros dessa impedância mecânica, né, a constante de mola, o coeficiente de atrito viscoso e esse ganho de integral de mola, né, que aí não tem um análogo mecânico, mas como que eles são, como que eles podem ser mais facilmente entendidos caso a gente faça esse paralelo com o sistema mecânico. Tá? Vimos também como calcular estes ganhos, o BA, o KA e o KIA, eles não são chutados, eles são calculados para que nós consigamos garantir a operação do sistema integrado com boa qualidade. Boa qualidade significa que o sistema tem a capacidade de rastreamento de trajetória, seja rápido o suficiente para conseguir rastrear ou colocar no eixo da máquina as trajetórias mecânicas demandadas pelo cliente. Ao mesmo tempo, né, a gente buscou uma metodologia de cálculo que garante que esses três ganhos levem o sistema a operar com rejeição de carga, né, que significa que o sistema é capaz de sintetizar torques eletromagnéticos em níveis adequados e com dinâmica adequada para rejeitar o torque da carga do cliente, de tal forma que esse torque de carga não perturbe, não altere, não promova erros significativos na trajetória, né? E por último, isso tudo foi feito
né, toda essa metodologia de cálculo foi proposta buscando valores para esses ganhos que garantam que os polos do sistema estejam afastados de uma década, ou seja, um polo seja 10 vezes maior do que o outro. Isso é uma boa prática para a gente garantir que o nosso projeto de sintonia não fique muito alterado quando os parâmetros da planta se alteram. Tá? Então os polos estão bem afastados. Se houver algum erro de estimativa do momento de inércia do conjunto rotativo, ou se o coeficiente de atrito viscoso dos rolamentos se alterar um pouquinho, por exemplo, porque não houve uma lubrificação adequada ou porque o rolamento se desgastou, o sistema não perde o comportamento dinâmico que nós projetamos no cálculo de sintonia dos ganhos. Beleza? Então o estudo a gente fez até agora. E aí eu queria, então, com esse alongamento e esse aquecimento, né, para a gente se situar para a gente situar o ponto onde nós estamos na disciplina, eu queria trabalhar com vocês aqui sobre a interpretação dessa malha no datasheet de diferentes fabricantes. Tá? Então aqui, pessoal, está a malha de controle, o controlador por realimentação de estados, no inversor da WEG. A WEG é uma empresa brasileira, é uma multinacional brasileira, tá? Sediada em Jaraguá do Sul, uma das maiores fabricantes mundiais de soluções mecatrônicas, tá? Motores, inversores e outras linhas que eles trabalham. Também transformadores, sistemas de automação, tá? E aqui, ó, a gente está apresentando o controlador por realimentação de estados que vem embarcado no inversor da WEG, tá? Então essa referência total que aparece aqui é o nosso comando de trajetória aqui do controlador por realimentação de estados. Só que no caso de inversores industriais, tá, é muito comum que os clientes gostem de controlar suas trajetórias, né, os corpos que eles vão deslocar no espaço, raciocinando com velocidade. Tá? Então, a referência que é aplicada aqui é uma referência de velocidade angular. Tá? Não tem problema nenhum, na verdade a velocidade é a derivada da posição. Tá? Então são sinais dinamicamente acoplados. Se você escolhe uma referência de velocidade qualquer aqui nessa malha, tá? É a mesma coisa, né, de você estar escolhendo uma referência de posição nessa outra aqui. Tá? Aí a gente tem aqui uma realimentação de velocidade, que é o que a gente faz aqui, ó, uma realimentação de trajetória. Tá? E essa realimentação, ela pode ser com encoder, então você mede, ou pode ser um método sensorless, né, sem sensor, tá? Que é onde se dispensa o uso de encoder. Você não precisa instalar um encoder, e o encoder, pessoal, ele ajuda muito, seguramente, né? Os nossos erros de rastreamento de trajetória são menores quando o nosso sistema mecatrônico contempla o uso do encoder, né? Mas o encoder ele é muito delicado e ele demanda o roteamento do cabo do encoder desde o motor, né? Ele é instalado na segunda ponta de eixo do motor, então você tem que pegar o cabo desde o motor e levar até o painel elétrico, né, do inversor, e aí geralmente você vai ter que rotear esse cabo por algumas dezenas de metros, tá? E é um cabo com fios bem fininhos, muito frágeis, tá? Então ele dá pouca segurança operacional, tá? Comum um cabo de encoder quebrar. E aí
enfim, em algumas aplicações, né, as pessoas preferem se ver livre do cabo de encoder. E aí o inversor traz embarcado no seu firmware um observador de estados, igual vocês estudam no curso de controle multivariável, né? E esse observador do inversor, ele estima uma grandeza mecânica, no caso a velocidade, a partir do modelo da máquina, igual a gente estudou no curso de máquinas, e da alimentação elétrica que o próprio inversor está impondo no motor. Tá? Então daí ele estima um parâmetro mecânico usando, na verdade, do nosso modelinho aprendido no curso de máquinas. Bom, então aqui tem a realimentação e aqui vem os reguladores. Ó. Ele tem um ganho proporcional, ele fala assim que está no parâmetro P161, tá? E um ganho integral que está no P162. Alguns materiais, né, especialmente da escola alemã, né, a Siemens, a WEG é brasileira, tá, mas eles usaram da mesma representação, eles representam o PI assim, tá? Então aqui, pessoal, o PI, na verdade, ele tem dois dos três compensadores que nós temos aqui no nosso controlador por realimentação de estados. O proporcional, né, um ganho proporcional ao erro de velocidade, implementa o BA. Opa, desculpa. Deixa eu voltar com ele aqui. Então, o ganho proporcional aqui, ó, sobre o erro de velocidade é o nosso BA. E o ganho integral, integrar o erro de velocidade é a mesma coisa que ter o erro de posição. Tá? Quem regula o erro de posição é o nosso KA. Tá? Então, o controlador, ele, aqui, ó, ele embarca o KA e o BA. Né? Não tem o KIA. Ok? Bom, vai funcionar do mesmo jeito, né? Nós teremos, porém, o KA dominando toda a faixa de baixas frequências também. Tá bom? A saída dos dois compensadores vem aqui, ele até soma com o ganho derivativo, tá? De velocidade. Muitas vezes ele é zerado porque existe ruído, né, no ambiente da aplicação desse inversor. Esse ruído é incorporado aqui no sinal do encoder, se a gente estiver usando o encoder, né? E ruídos são sinais de alta frequência. Se você deriva um sinal de alta frequência, você tem um de alta amplitude. Tá? Então, a gente costuma ter na saída de derivativos sinais aqui ou sinais associados a ruído, ou seja, não é informação útil, e vindo aqui com alta amplitude. Tá? E aí a gente coloca uma informação que não ajuda na regulação ou na operação da nossa malha, né? A gente está informando aqui um determinado conteúdo espectral para o sinal de velocidade que na verdade não existe. E aí o sistema tenta controlar isso, né? E ele acaba criando comandos de torque errôneos. Tá? Aqui, ó, existe uma chave, né, onde você faz o controle de velocidade ou de torque. Então, se você comanda a chave para baixo, né, você faz uma regulação de velocidade. Ele entende que o comando que está aqui é um comando de velocidade. Tá? Se você coloca a chave para cima, ele pega o comando de velocidade, o comando que é aplicado aqui, né, que vem de uma entrada analógica, tá? E ele aplica direto como um comando de torque. Aqui, ó. Então, você informa ele se o sinal elétrico que vem aqui vai ser interpretado
né, como um comando de velocidade ou de torque. Tá? No caso de veículos, por exemplo, né, o que o motorista imprime ao acelerador é um comando de torque. Né? E aí, se a gente quiser usar o inversor para controlar a máquina elétrica no contexto de um veículo, a gente teria como, né, no método tradicional de direção, né, que o motorista dá um comando de torque, a gente tem como aplicar esse comando direto aqui. Ó. É como se a gente viesse aqui, ó, e aplicasse, não deixasse o controlador por realimentação de estados calcular o comando de torque. Nós mesmos chegamos e vamos impor esse comando. Tá? E aí o restante da malha aqui, ó, implementa o regulador de torque, que é esse bloquinho unitário, que nós vamos inclusive começar a abri-lo a partir de amanhã, para ver os detalhes do regulador de torque, que é quando nós vamos entender essas duas malhas aqui, ó. Uma que regula a corrente em eixo em quadratura, a outra que regula a corrente em eixo direto da máquina. Tá? Então aqui é a implementação do nosso controlador por realimentação de estados no inversor da WEG, na brasileira. Aqui, pessoal, tem a implementação. Esse aqui é o inversor Siemens. Tá? Então a Siemens alemã, né? Ele tem a sua referência de trajetória, o comando do cliente aplicado aqui nesse ramo, tal como o nosso controlador por realimentação de estados. Tá? Também é uma trajetória mecânica de velocidade, o que também não faz diferença, né, entre essa malha e a que nós estudamos aqui. Tá? Então você pode aplicar um comando de trajetória no formato de posição ou derivar ele e aplicar numa outra malha de controle o respectivo comando de velocidade. Tá? Então eles são dinamicamente acoplados, não faz diferença. Tá? E aí ele permite que você regule por parâmetro a máxima velocidade. Tá? Então aqui a gente já tem uma gentileza que o fabricante apresenta, tá? Para que você consiga garantir, né, um melhor atendimento ao cliente da sua aplicação. Tá? Então ele pode operar tipicamente até velocidades 2 vezes maiores que a velocidade nominal do motor. A partir daí vai queimar o rolamento. Tá? Então esse torque de atrito viscoso fica excessivamente alto, e aí o atrito, a potência térmica produzida no atrito viscoso também fica muito alta, aí você queima o rolamento. Tá? Então, mas o inversor não tem uma limitação quanto a quanto à síntese de comandos que levem a operação a velocidades maiores. Né? E aí, se a engenharia da aplicação, né, do sistema mecatrônico quiser limitar a velocidade para evitar algum problema, algum deslocamento excessivamente rápido, né, você pode colocar aqui, né, por um parâmetro. No caso aqui é o parâmetro P1082. Tá? Parâmetros assim, pessoal, a gente não sabe de cabeça não. Eu tô lendo aqui, né, eu só tô fazendo uma interpretação, tá, para que vocês consigam, né, depois que vocês me veem fazendo, vocês consigam fazer também. Tá? Aí a gente tem, né, esse bloco aqui que cria o erro de rastreamento de trajetória, que no caso aqui é um erro de velocidade. Eu sei por quê, que ele está falando aqui, ó, speed from motor model. Tá? Então ele até tem a realimentação de velocidade pelo modelo da máquina. Então aqui também é um observador de estados, ele não usa encoder. Tá? Como eu comentei, no caso aqui de acionamentos elétricos, né, o observador ele é implementado com aquele modelo que a gente aprende no curso de máquinas, o modelo DQ da máquina de indução, né, e aí ele alimenta o modelo com a própria tensão que ele está impondo na máquina real, e aí deduz do modelo qual que é a velocidade que a máquina real está rodando, né, e usa essa velocidade real realimentada aqui. Tá?
Então aqui a gente tem um erro de velocidade, né? E aí ele tem um proporcional KP, e esse TN se refere ao integral, tá? Então é um PI, né? Um ganho proporcional a um erro de velocidade, aqui o erro de velocidade vezes um ganho proporcional faz as vezes do nosso BA. E um ganho integral do erro de velocidade faz as vezes do nosso KA. Tá? Aqui o KA é que opera sobre o erro de posição. Integrar o erro de velocidade é a mesma coisa que ter o erro de posição. Tá bom? Então tudo que a gente estudou por controlador por realimentação de estados vale também aqui no inversor Siemens, né? E olha que legal aqui, ó, a saída do regulador é a entrada do regulador de torque, tá? Então olha aqui, a saída do compensador, desculpa, aqui ó, é somada, né, ele até coloca um torque pre-control, aqui é uma gentileza a mais, né, uma funcionalidade que o inversor coloca, tá? E aí ele cria aqui o comando de torque igual o nosso, tá vendo? A saída do regulador de trajetória é o comando de torque, igualzinho a gente implementou, tá? No caso dele aqui, pessoal, igual eu comentei, assim, tem gentilezas, tem elementos de diferenciação de fabricante para fabricante, tá? Onde eles vão embutir tecnologia para, né, agradar o cliente, tentar acertar aqui a operação. Então eles colocam aqui, ó, calculation of the acceleration torque, tá? Então eles calculam o J de ômega dt, tá? De tal forma, né, porque o torque eletromagnético aqui, ó, por segunda lei de Newton, né, ele vai ter que ser o J de ômega dt, que é o que sai aqui, mais o torque de carga, né? Você pegar o torque eletromagnético, tirou de carga, sobra o J de ômega dt, né? Esse torque aqui de rolamentos é baixinho, tá? Então, a grosso modo, seria isso aqui. Então, o torque, o sinal de torque, ele tem que ter um nível adequado para rejeitar a carga e para fazer o conjunto rotativo acelerar, né? Então, esse inversor da Siemens, já sabendo qual que é o comando de velocidade, ele já sabe o de aceleração, tá? E ele também tem informação do momento de inércia. Então ele já calcula o J de ômega dt e já impõe aqui, ó, de tal forma que o compensador fique responsável somente por rejeitar a carga, tá? Então o torque eletromagnético, parte dele tem que ser para rejeitar a carga, né? Tem que ser igual ao torque de carga, a outra parte tem que ser igual ao torque de aceleração. Então esse inversor da Siemens já aplica aqui, ó, um comando chamado comando em avanço, ou feed forward, para poder criar a parcela do torque eletromagnético que tem que ser o torque de aceleração, né? A parcela de torque responsável por acelerar o conjunto mecânico. E a outra parcela aqui, ela é responsável, né, para contra-atacar o torque de carga, ou para rejeitar o torque de carga, tá? Então ele deixa o controlador totalmente disponível para rejeição de carga, tá? Bom, aqui então, pessoal, ele também permite que a gente tenha ajustes dos limites de torque, tá? Que é uma gentileza. A gente só não representou aqui, mas não tem nada muito sofisticado que justifique uma aula para isso. Simplesmente é um limite. Ele põe um limite aqui de valores de torque que é parametrizável, tá? E aí esse comando de torque set point, tá? Na literatura inglesa, a referência, o valor desejado, eles vão chamar de set point, tá? Então aqui, ó, torque set point from ramp function generator. Então aqui tem um gerador de rampa, né, para o sinal de velocidade, igual a gente estudou em máquinas, né? O sinal de dinâmica mais rápida que uma velocidade pode seguir é uma rampa. Então aqui atrás vai ter um gerador de rampa que vai criar essa rampa de velocidade, tá?
Aqui então ele tem o regulador de torque. Nós ainda vamos estudar o regulador de torque, tá? Ele implementa esse bloquinho unitário com essas duas malhas, o controlador de Q e de ID. Na verdade, são as correntes responsáveis pelas duas componentes dos ímãs que estão a 90 graus na máquina e que são responsáveis pelo torque. Tá? Nós vamos ver isso com riqueza de detalhes a partir de amanhã. Né? Nós vamos começar o controlador de torque a partir de amanhã. O próximo inversor que eu queria mostrar para vocês é um da Hitachi, também japonesa, tá? Implementa o nosso mesmo controlador por realimentação de estados, tá? Aqui, ó, ele está com a descrição do sistema um pouquinho mais sintetizada, mas aqui, ó, ele tem uma referência de velocidade, tá? Que faz às vezes aqui, né, do nosso sinal de referência, só que ele usou referência de velocidade. Então, tudo que nós estudamos aqui, né, vai valer, só que em vez de entrar com a referência de posição, você tem que derivar ela e entrar com a referência de velocidade aqui em cima, né? Então dá na mesma, tá? Aí ele tem aqui esse bloquinho que ele chamou de Speed Control. Então aqui tem o compensador, né, por realimentação de estados embarcado no bloquinho. E ele detalha aqui um pouco mais, ó. Speed Response H005, eu não sei o que é, né? P-Gain, ganho proporcional do PI, né? Proporcional aplicado ao erro de velocidade é o PA. Então o que ele chamou de P aqui é o nosso BA. E Gain for PI, então é o ganho integral para o PI, tá? Integrar o erro de velocidade é a mesma coisa que ter o erro de posição. Então quem compensa o erro de posição na nossa malha é o KA, né? Aqui vai ser o integrador do PI dele, tá? Aí ele tem outros parâmetros aqui, P-Gain for P, eu não sei o que é, tá? E a constantes do motor, né? Então são parâmetros da máquina. Aqui o momento de inércia, resistência provavelmente do estator, corrente de I0 deve ser a magnetização, tá? Então ele usa dos modelos da máquina aqui. E aí ele cria na saída dele, igual o nosso compensador cria um comando de torque, ele cria um comando de IQ, tá? Nós vamos ver, né, no próximo módulo que é possível, a partir de um cálculo matemático chamado transformada de Park, a gente vê no curso de máquinas, é possível associar o sinal de torque a um sinal de corrente, tá? E aí, na verdade, então ele passa a ter aqui um controlador de torque igual ao nosso, tá? Só que implementado com corrente, tá? Aqui está o controlador da GE, tá? O inversor GE. Ele já tem uma disponibilidade de parâmetros maior, tá? E aí é difícil avaliar, né, se o inversor ou falar de maneira genérica. Até que avaliar não é difícil não, mas para mim, né, qualquer pessoa assim, colocar um julgamento generalista, né, que versa sobre o seguinte, ó, é melhor ter um inversor com muitos parâmetros, igual esse, tá vendo? Lotado de parâmetros para você configurar. Aqui, ó, já tem 6, aqui embaixo tem diversos outros, tá? Ou é melhor ter um inversor com poucos parâmetros, igual o Vega aqui tem poucos, tá? Depende da pessoa e depende da aplicação, tá? Com poucos parâmetros, igual esse da VEG, você consegue ter o seu sistema comissionado mais rapidamente, né? Comissionamento é o processo de se colocar o sistema rodando na planta industrial. Aí, né, tem uma série de intercorrências, demanda uma série de ajustes, né, de montagem, de parametrização, de programação, tirar bug, enfim, conexões, né?
montagem da carga mecânica, da transmissão. Nós temos muita coisa que tem que ser ajustada em campo na hora de fazer a planta rodar, né? Isso chama comissionamento, e se o inversor tem poucos parâmetros, tá? Fazer o comissionamento com ele é mais fácil. Porém, se você tiver uma aplicação um pouquinho mais sofisticada, e você quiser mais liberdade para acesso ao software de controle do inversor, aí já é melhor você ter um inversor com muitos parâmetros, né? Vai gastar mais tempo você configurar cada parâmetro, porém você vai ter mais liberdade para fazer coisas mais criativas, né? Coisas diferentes com o seu inversor de frequência e sua máquina elétrica, tá? Agora, mesmo aqui nesse inversor, né, que tem uma lista de parâmetros muito grande, essencialmente se tem aqui o controlador por realimentação de estados, tá? Tanto pelo sucesso desse controlador, né, quanto pelo próprio histórico das pessoas envolvidas nisso aqui, tá? Então esse controlador, ele na verdade eu aprendi no meu doutorado sobre ele, eu aprendi com o meu orientador, né? Aliás, eu estudei desde a graduação, igual vocês, né? Trabalhei no mestrado, doutorado, meu orientador, professor Brás Cardoso, da UFMG, nos ensinava, e ele aprendeu em Wisconsin, nos Estados Unidos, com o orientador dele, que por sua vez foi funcionário da GE há muitos anos, que é o professor Thomas Lippo, né? Faleceu o ano passado, é uma das maiores referências da área no mundo, né? Então, potencialmente, a GE esteja até, né, usando aqui o que o professor Thomas Lippo apresentava, né, nas aulas da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, tá? E, enfim, né, o uso aqui não é só por conta do professor Thomas Lippo, mas também pela ampla aprovação do desempenho desse controlador em ambiente industrial, que é muito exigente. O ambiente é muito exigente, tá? Então, e aí ele embarca em inversores que rodam 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Com alta carga, né? Então, assim, o controlador é muito competente. Se ele não fosse, a indústria já tinha descartado, e aí esse monte de fabricante que eu estou mostrando aqui que embarca o controlador não estaria usando, tá bom? E aqui, pessoal, então a gente observa o mesmo controlador por realimentação de estados que a gente viu na aula, implementado nesse inversor da GE. Olha aqui, ó. Aqui, ó, ele tem um parâmetro, que é esse P14.09, que ele chama Speed Demand, tá? Então a demanda de velocidade, ou set point de velocidade, tá? E aí ele pega o comando de velocidade, que faz às vezes aqui do nosso comando de posição, lembrando, né? Você pode ter a mesma posição que você solicitaria na malha de baixo através de um comando de velocidade na malha de cima. Basta criar esse comando de velocidade derivando o comando de posição, né? São os mesmos, isso vai resultar na mesma trajetória mecânica do eixo, tá? Usando a malha de baixo ou a de cima, tá? Basta que exista uma coerência na síntese dos dois comandos. E aí a gente vai comparar esse comando de velocidade com a velocidade realimentada, tá? Aqui speed feedback, tá? Então aqui tem a realimentação de velocidade, que faz às vezes aqui da nossa realimentação de posição, né? Aqui no caso a gente estava regulando posição, aqui como o comando é de velocidade, a gente realimenta a velocidade. Vai estar nesse ramo aqui, ó. Vou acompanhando com o mouse, tá? Aqui é um filtro, se tiver ruído no sinal você pode filtrar, tá? Agora, convém usar isso com cuidado, porque ele filtra componentes de ruído, de alta frequência, mas ele atrasa as componentes de baixa frequência, né? Filtro promove atraso.
Então você pode ter problema no seu controle, né? Você vai realimentar um sinal atrasado e aí você vai atrasar o controle inteiro e você pode exceder a margem de fase do controle e aí o sistema fica instável, tá? Então assim, é bom, mas tem que ser usado com parcimônia. E aí a gente compara a demanda de velocidade com a velocidade real, igual está aqui, e cria um erro de trajetória, que é um erro de posição. Nós vamos criar aqui um erro de velocidade, tá? Ele tem um outro filtro, né, passa baixa aqui para o erro de velocidade, e isso é uma gentileza dele, tá? Eu não usaria, eu colocaria essa constante de tempo aqui 0, ou seja, sem filtrar nada, para o erro de velocidade ser, ele mostra aqui, speed error, ele inclusive te deixa ver isso por um parâmetro, que é o P1412. E aí aqui a gente tem um PI, tá? Não, desculpa, aqui ele coloca uma banda morta, aí já é uma cortesia do fabricante, né? Por exemplo, essa funcionalidade aqui não existia nos outros inversores, ó. Ele coloca uma banda morta de velocidade, ó. Speed Error Deadband, né? O que é banda morta? Então, se a velocidade estiver oscilando nessa faixa aqui, ele considera que a velocidade é 0, é uma banda morta, tá? Ele permite inclusive que você tenha uma faixa e um valor de offset que você considere como banda morta, tá? Para ele não interpretar, né, ou ele zerar qualquer valor que fique aqui entre o valor máximo e mínimo da banda morta, tá? E aí, dessa saída, que em essência vai ser o erro de velocidade, você pode ter uma gracinha aqui, né? Mas em essência você vai ter o erro de velocidade, tá? E aqui, então, esse erro de velocidade ele é compensado por um PID. Aqui é o Speed Loop PID. Então, o PID da malha de velocidade, tá? Então, proporcional do erro de velocidade, né, proporcional aplicado ao erro de velocidade é o nosso BA. O integrar o erro de velocidade é a mesma coisa que ter o erro de posição. Então, quem compensa o erro de posição na nossa malha é o KA. Então, o integral dele faz as vezes do KA. E a derivada, né, do erro de posição, do erro de velocidade, aí já não está implementado aqui, né? A gente precisaríamos de uma derivada aqui nesse erro de velocidade. Deixa eu só recuperar ele aqui na tela. Tá? E aí ao final se tem um comando de torque, igualzinho nós temos aqui, tá? Ele soma com algumas parcelas, igual aqui você tem uma compensação de inércia, né? Ou seja, para também criar, já somar no comando de torque a parcela responsável pela aceleração, que é o J de ômega dt, tá? E aí deixar então a malha de realimentação de velocidade totalmente dedicada para rejeitar carga, tá? A parcela do torque eletromagnético responsável por acelerar o conjunto já vem de um comando aqui em avanço, ok? Daqui então sai o comando total de torque, ó, né? Ele tem um limitador, você pode escolher um valor máximo e mínimo de torque, né? Que ele até chama Maximum Available Torque, tá? E aqui ele cria então o comando de torque, Torque Demand, igualzinho a nossa malha aqui, tá? Então, salvo gentilezas que ele aplica aqui, né? Limites de torque, compensação do torque de aceleração, é a mesma malha, tá? De novo, né? Mais o inversor é a mesma malha de controle, tá? Aqui é o controlador de torque dele, nós vamos ver depois, tá? E aqui encerra, tá? Então,
eu queria nessa aula, pessoal, só mostrar isso, tá? Só para fazer essa conexão desse material teórico nosso com os inversores comerciais, tá? Para a gente ter ainda mais motivação para estudar esse nosso controlador, tá? Ele não é um material restrito aqui, né, no desenvolvimento das aulas. Ele é amplamente aplicado nos inversores de frequência do mundo, né? O que significa que se você aprender ele bem, você vai ter boa desenvoltura com uma ampla gama de plantas mecatrônicas que empreguem, né, que empregam dessa solução, tá? Nós vamos começar a mexer com o gerador de referências e o controlador de torque, mas eu queria ter uma aula completa para não encerrar o assunto no meio, tá? Então eu vou parando por aqui hoje, e aí eu queria abrir a palavra a vocês para considerações, para saber se vocês entenderam ou receber qualquer intervenção de vocês. Eu estou disponível. Léo, vai chegar a disponibilizar esses datasheets no portal? Disponibilizar o quê? Os datasheets? Ô Pedro, eu tenho que ver se eu os tenho aqui. Se eu tiver, eu disponibilizo. E os slides da aula com os diagramas de bloco eu posso disponibilizar também. Não, tá certo então. Obrigado, viu? Valeu, nada. Pedro, caso eu não tenha, aqui eu coloco a fonte, tá? Eu vou procurar no meu material para ver se eu tenho, mas eu sempre coloco a fonte aqui embaixo. Por exemplo, o inversor GE é o MV3000, o Hitachi é o Hitachi SJ300, o Siemens é o Siemens Cinemix G120 e o VEG é o CFW09. Então, se eu não tiver ele, tá? Eu passo aqui esse material e aí é só buscar no Google pela especificação do inversor. Não, tá certo, sem problema. Obrigado, viu? Valeu, cara. Mais alguma coisa, moçada? Vocês queiram conversar? Então tá, tá certo, né? Então beleza, Pedro. Então tá bom, pessoal. Então na ausência de mais dúvidas, eu queria agradecer a vocês a presença, desejar uma boa noite e amanhã a gente se vê de novo na aula das 20 horas, tá bom? Até lá então. Valeu, Léo. Obrigado, boa noite. Obrigado, até mais.